tarde a todos. Meu nome é Marcele Araújo Lins, eu sou orientada pelo professor Tiago Nascimento Krause e vim apresentar um trabalho intitulado Obtenção de Mercês na Corte Portuguesa do Período Colonial. Meu plano de estudo parte de um projeto do orientador intitulado Formando uma Nobreza Ultramarina e Transformando uma Monarquia Imperial, a Bahia em Perspectiva Comparada, de 1580 a 1720. Este é uma ramificação de um projeto geral do professor João Fragoso, intitulado As Escrituras da Cabeça Política do Estado do Brasil, Construção de um Banco de Dados dos Livros de Notas de Salvador da Bahia, de 1664 a 1807. O projeto em questão consiste na transcrição de escrituras da cidade de Salvador da Bahia durante o período colonial, a fim de criar um banco de dados dessa documentação. Assim, utilizando um dos documentos disponíveis no site da Biblioteca Britânica, a proposta deste trabalho é analisar essas escrituras e explorar o processo de obtenção de mercês na corte portuguesa durante o período colonial. Para guiar esse estudo, foram designados 3 objetivos muito simples, sendo o primeiro, apresentar a estrutura de uma escritura pública de procuração, o segundo, identificar os personagens pertencentes à documentação referida e, por fim, explorar os aspectos burocráticos do período colonial da América Portuguesa. Diante dos objetivos mencionados, a técnica da paleografia, ou seja, a leitura e a compreensão de documentos manuscritos antigos, foi essencial para o trabalho. A transcrição dessas escrituras e sua adaptação para a grafia atual possibilitam o estudo especializado da escrita antiga, que é essencial para a análise desses documentos e consiste também no principal objetivo do plano de estudo. Por esse motivo, para esse trabalho, os documentos selecionados foram uma procuração de Miguel Cardoso de Sá e uma petição do mesmo personagem, ambos do século XVII. Dessa forma, começando pelo primeiro documento mencionado, logo na primeira linha nós podemos perceber que ele se trata de uma procuração. Além disso, temos também o estado de Meirinho do Campo, que é o ofício do requerendo, e logo então temos o nome dele bem ali em cima, Miguel Cardoso de Sá. Além disso, nessa primeira parte do documento, também é possível observar a data, 2 de agosto, e o local, Salvador da Bahia, sendo a comercialização de alguns ofícios administrativos comum neste período, a transcrição desta documentação permitiu identificar que esta equivale a uma petição do final do século XVII, mais especificamente em 1684, onde um meirinho do campo, Miguel Cardoso de Sá, isto é, um oficial de justiça, requer que outras pessoas, como João Sobrinho Pimenta e João Mateus de Sá, entre outros, peticionem a coroa em seu nome. Na segunda imagem, ao longo do texto, também é possível identificar as funções dos procuradores e os consentimentos destes a respeito das cláusulas da escritura, finalizando com a assinatura dos envolvidos. Assim, explorando Miguel Cardoso de Sá, como podemos perceber ali em cima, foi possível encontrar mais um documento do mesmo ano, 1684, que também analisamos um pouco. Já neste segundo documento, que está disponível no Arquivo Histórico Ultramarino, o referendo solicita ao rei uma mercê do ofício de Meirinho do Campo, ou seja, oficial de justiça. Ao longo do texto, após sua transcrição, é possível compreender que o filho de Bartolomeu Rodrigues de Souza, chamado Ignácio de Souza e Silva, se tornou sacerdote e doou e trespassou todo o seu direito às mercês de seu pai. Por esse motivo, ao longo do manuscrito, se torna claro que Bartolomeu deixou todo o direito de suas mercês à pessoa que se casasse com sua filha, Ana de Souza e Silva. Então, essa pessoa poderia pedir ao rei a propriedade de Bartolomeu. Assim, como Miguel Cardoso de Sá é seu marido, nesse documento, ele requer as mercês de seu sogro, sendo esta petição relacionada à procuração analisada anteriormente.
Com o presente plano de trabalho, foi possível investigar as vias legais do sistema vigente no Brasil colonial, além das diferentes características estruturais da documentação e também o fator das relações de parentesco nas transições de mercês por meio da análise dos arquivos, uma vez que a mercê foi passada de sogro para genro. Também é interessante considerar a contribuição paleográfica para o banco de dados das escrituras, que é o objetivo principal não só do meu plano de trabalho, como também do plano do orientador e do plano geral, para que possamos, ao final, construir um modelo para a transcrição automática dos manuscritos coloniais entre os séculos XVII e XVIII. A relevância da pesquisa consiste principalmente na possibilidade de ampliar os conhecimentos acerca da sociedade baiana do período colonial e seus diferentes grupos sociais a partir de um estudo de caso específico, porém que reflete muito bem parte importante das vias econômicas dos processos legais da América Portuguesa, além dos cruzamentos de suas linhas sociais. Ainda, o uso instrumental da paleografia admitiu que fosse explorado um acervo de documentação riquíssima para a constituição de fontes pertencentes ao estudo referente aos séculos XVII ao XIX, e também foi importante para que eu pudesse aprimorar a habilidade de transcrição, que será essencial para o desenvolvimento de minha própria pesquisa ao longo do projeto. Por fim, aqui estão as referências.